Se você está pensando em comprar um carro na faixa dos 65 mil reais e que sirva para quase tudo, esse é o carro certo para você. Honda Fit EXL 2015, primeiro que vem com esse facelift, com a frente mais moderna. Todos os detalhes do carro você confere comigo a partir de agora e roda a vinheta. Se você chegou por aqui agora, se inscreva no canal da Instacarro, deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário, ative o sininho para as notificações. Caso você tenha alguma dúvida sobre o veículo, pode deixar nos comentários, ou caso você queira que eu faça avaliação de um carro novo, usado ou seminovo, também é só deixar nos comentários que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. Esse é um carro que sempre foi conhecido por ser um carro modular que serve para quase tudo, como eu falei para você. É um carro bom para você andar na cidade, é um carro espaçoso, é um carro fácil de dirigir, são vários atributos. E nessa versão aqui, o 2015, que é a versão de topo EXL, foi a primeira versão desse modelo que trouxe esse facelift com os faróis mais afilados aqui na dianteira. Só que pensando no mercado lá em 2015, ele não tinha alguns acessórios como é comum para a gente hoje. Como, por exemplo, faróis Full LED. Aqui são faróis halógenos, nem dupla parábola é parábola simples. Uma característica normal do mercado da época, mas como versão de topo, ele já vinha com faróis de neblina, vindo aqui para a lateral, como característica, as rodas deles de 16 polegadas, visual clássico da época. Já tinha lâmpada repetidora de setas aqui no retrovisor. Pode ver que o Fit assim, ele é um carro compacto, mas ele é bem espaçoso, a gente vê o espaço aqui das portas. E vindo aqui para a traseira, um detalhe bastante interessante, como todo Fit, esse ainda ele não tinha aquele para-choque mais projetado. Então você pode ver que, olhando mais de lado, você tem a distância aqui do vidro para a base inferior do para-choque, é praticamente essa parte aqui, ela é mais projetada do que o resto. Então é muito comum você ver o Fit usado com esse porta-malas aqui batido. É praticamente característica do veículo, é muito difícil você achar um Fit dessa época que não seja desse jeito. E o antigo dono desse carro, como uma solução para isso, colocou engate, mas a gente sabe que engate não resolve nada. Se você bate aqui a traseira, você pode entortar a longarina, pode ter vários problemas. Mas esse carro, como um completaço da época, vou mostrar os detalhes de tudo que ele tem lá dentro do carro agora. Vem comigo. Como um carro topo de linha da época, ele é muito bem equipado para a época dele e a gente também não tem muito o que reclamar para os tempos atuais. Ele tem todos os acessórios do que você precisa utilizar para o dia a dia. Começando aqui dos detalhes da porta, a gente tem aqui os botões de regulagem dos vidros elétricos, trava das portas, trava de segurança dos vidros e a regulagem dos retrovisores elétricos. Mas aqui, característica da época, ele tem esse porta-copos aqui na lateral, que ele é regulável, ajustável, para você utilizar. Temos aqui a alavanca de acendimento dos faróis e aqui a alavanca de regulagem dos limpadores de para-brisa. O volante dele é multifuncional, então aqui do lado esquerdo a gente tem os controles para você aumentar ou diminuir o som da sua música ou da sua ligação, a trocar as músicas ou trocar de estação de rádio e mudar a banda entre FM, Bluetooth, por exemplo. E do lado direito, a gente tem aqui os botões do piloto automático. Então a gente consegue fazer a regulagem pelo lado de cá. Mais abaixo aqui, a gente tem separado o botão para atender e desligar uma chamada de telefone. Fica aqui mais abaixo nesse veículo. O painel de instrumentos dele é analógico. Na parte central aqui, o mais importante, a gente tem o marcador de velocidade. Do lado esquerdo nós temos o contador de RPM, com o vigia ali mostrando qual que é a marcha que está engatada. E do lado direito, um computador de bordo ali simplesão, que mais mostra as informações de trip, alcance de quilo por quilômetro, o consumo médio. A gente tem as informações mais importantes aqui do lado direito. E na parte superior, o que é legal, a gente tem uma barra ali que mostra para você qual que é o consumo instantâneo. Então, conforme você acelera, essa barra ela sobe e baixa conforme a sua aceleração, mostrando qual que é o seu consumo imediato. E aqui você está vendo que está azul ali atrás em volta do velocímetro. Essa luz ela também muda de cor dependendo do seu modo de dirigir. Se você estiver dirigindo de maneira econômica, ela fica numa tonalidade verde. Quando você vai dirigindo de maneira mais acelerada, digamos assim, essa cor vai saindo do verde e mudando de tonalidade para poder mostrar que você está pegando pesado aqui no pé. Ele é um carro que ele já tem regulagem de altura e profundidade do volante, então isso facilita a sua melhor posição de dirigir. E também tem aqui a regulagem de altura dos bancos, através de alavanca, e a regulagem normal de profundidade e regulagem do encosto. Aqui, como o modelo top de linha da época, ele tinha o rádio com sistema Bluetooth, com câmera de ré. Ele não tem conectividade ainda com Android Auto e Apple CarPlay, e nessa época ele ainda vinha com
esse ar-condicionado de regulagem manual aqui por botões. Mais na parte inferior a gente tem alguns porta-copos, um porta-objetos, temos uma tomada aqui de carregamento rápido, uma entrada auxiliar e uma outra entrada USB. A alavanca de câmbio aqui ela tem algumas posições, ela tem a posição D de drive normal, a versão Sport, uma direção um pouco mais esportiva, e uma versão reduzida de marcha para você ter uma troca limitada em uma condição de uso extrema, seja por exemplo, uma via que esteja mais escorregadia, ou que você precise enfrentar, por exemplo, um trecho alagado que você não quer trocar de marchas, esse câmbio aqui, nessa função, ajudaria. Ele tem alguns outros porta-objetos aqui nessa área central, alavanca de câmbio de freio de estacionamento comum, e nessa época ele ainda não tinha o apoio de braços. Mas você pode ver que os bancos nessa versão já eram de série, bancos em couro, de muito boa qualidade, muito bons. São bancos que dão um ótimo apoio aqui para as pernas, para a região lombar. São bancos muito confortáveis. E acabamento de painel de um modo geral, tudo em plástico, não tinha nada com muito prestígio, muita qualidade mais fina, mas são plásticos de muito boa qualidade. E apesar de tudo isso, desse visual, tem muitos usuários que reclamam, depois de muito tempo de uso do veículo, de ele ser muito rodado, um carro com muitos anos, que você consegue ouvir barulho de acabamento batendo, rangendo, justamente por conta disso. É um carro que ele tem acabamentos de um modo geral todos em plástico, e conforme as peças vão se desgastando, esse ajuste não fica tão perfeito assim, e a gente acaba ouvindo um pouco de barulho. Aqui no interior, o interessante de falar é que ele tem o sistema de bancos Magic Seat, que você consegue modular os bancos. Então, eu baixando eles aqui, eu posso fazer isso com os dois. Eu mantenho plano aqui o espaço do porta-malas, então ele fica um carro com um ótimo espaço para você colocar bagagens. Posso fazer isso dessa forma, ou posso fazer isso dessa forma aqui também. Então eu posso levantar esses bancos também e ampliar essa área aqui para você carregar o que você precisar. Isso é uma qualidade muito legal dos carros da Honda, que são mantidas até os veículos de hoje, mas que quem estreou aqui no Brasil foi o Fit na sua primeira geração. E pensando aqui em espaço interno do interior, é muito bom, é muito confortável você andar aqui atrás do Fit. Ele tem um ótimo espaço aqui para o passageiro que fica aqui no banco traseiro, do motorista, por exemplo, ou do passageiro da dianteira. Tem um ótimo espaço, você consegue esticar as pernas com bastante conforto, bastante tranquilidade. Ele tem também uma regulagem, eu consigo inclinar um pouquinho mais o encosto para ficar mais ao meu gosto ou não, depende de como quem prefere ficar aqui atrás. E essa posição aqui das pernas também é muito boa. Eu tenho uma posição praticamente de cadeira sentada aqui atrás, e a altura do teto até que é boa, com exceção até nesse caso aqui que ele tem essa alça, que você ficar posicionado, você acaba batendo a cabeça dependendo da sua altura. Mas se você for um pouquinho mais baixo, ou você andar um pouco mais para cá, isso não é um problema, porque o espaço interno dele te permite que você ande de uma maneira mais confortável, sem qualquer tipo de problema. E ele também já tem a fixação de cadeirinha para crianças com Isofix. Então você não precisa pensar em comprar uma minivan, comprar um SUV para que você tenha espaço suficiente. No Fit, no mercado de seminovos, você consegue combinar todas as situações. É um carro espaçoso para você andar, fácil de dirigir, com espaço para criança e bastante modulável. Então é uma qualidade muito boa do Fit, que ficou lá no passado, que a Honda mantém nos veículos atuais, mas que no mercado de seminovos você não vai encontrar igual não. O Fit 2015, ele vem equipado com motor 1.5 aspirado, de 116 cavalos e 15,3 kgfm de torque. Não é lá assim uma super potência, um super desempenho para o uso urbano, só que o funcionamento dele aqui, combinado com essa transmissão CVT, que também não tem trocas manuais, ela é fixa, ela não tem possibilidade de trocas manuais, nem aqui em aletas, nem no câmbio. Essa combinação de como esse conjunto funciona, ele funciona muito bem e te propicia uma condição de uso muito boa, assim, principalmente no uso urbano. Então é um carro que ele te oferece um torque suficiente nas acelerações, seja para você fazer uma ultrapassagem, para você pegar uma subida, ou seja para você mesmo curtir a usabilidade dele aqui no dia a dia. E ele te dá uma condição também muito agradável no uso em estrada, porque o câmbio CVT ele consegue equilibrar um funcionamento num desempenho bom para que você tenha um conforto de rodagem, um desempenho suficiente e ainda equilibre ainda uma economia de combustível.
Você não pode esperar aqui que ele seja um carro extremamente esportivo, que tenha um ótimo desempenho, mas embora ele não tenha modos de condução para você escolher, para mudar as características do carro, você pode colocar o câmbio aqui na função S, que nessa função S ele vai simular uma característica de funcionamento de câmbio, como seria um câmbio automático convencional. Então ele vai te dar respostas um pouco mais rápidas aqui do acelerador e trocar de marchas, simular uma troca de marchas numa rotação pré-determinada. Aí isso faz com que ele tenha um desempenho um pouco melhor, ó que legal. Mas para quem não é fã de câmbio CVT, essa rotação subindo, esse tipo de funcionamento, tem gente que não gosta. Para mim, o que funciona aqui é a usabilidade, é como esse carro é confortável no uso, como ele é fácil de dirigir. Ele também é um carro que na época dele oferecia uma condição de conforto, seja na suspensão, na calibração, embora ela seja um pouco mais dura do que a média do mercado, mas ela te oferece uma calibração boa, bem agradável. Mas para quem está acostumado com carros mais macios vai entender que os carros da Honda são mais duros, são mais firmes. Então é mais uma questão de gosto. Pro meu gosto particular de uso do veículo, eu gosto bastante dessa calibração. Mas falando de usabilidade, de conforto, ele é um carro fácil de manobrar, é um carro fácil de dirigir. Ele é apesar de ser um carro pequeno, fácil de você manobrar, de você achar vaga, você consegue aproveitar muito bem o espaço interno. A gente tem que pensar o quanto que eu vou gastar aqui no consumo de combustível. O Fit, na verdade, quando ele se tornou New Fit, quando ele saiu daquela primeira geração no Brasil, que era uma versão um pouquinho menor, ele se tornou um carro um pouco mais gastão. Naquela época ele era um carro muito conhecido também pela economia de combustível. Depois que ele virou New Fit, essa economia de combustível também foi uma economia boa, é um carro que tem uma boa condição, mas ele é mais gastão do que era um Fit antigo. Então você está pensando em fazer essa troca da primeira geração do Fit para a segunda, ou até para essa geração aqui, você com certeza vai perceber que o consumo de combustível aqui ele já é um pouco maior. Segundo em metro, com etanol ele faz em torno de 8,3 aqui no uso em cidade, com etanol no tanque, e em torno de 9,5 com etanol na estrada. Com gasolina, esses números são um pouquinho melhores, eu vou deixar aqui na legenda do vídeo quais são o consumo. Na prática, o que eu consigo nos testes com o veículo, cheguei numa média de 7,9 na cidade, mas tudo varia com relação ao relevo que eu estou pegando, a condição de trânsito pesado, assim, condição mais parado, como é essa condição aqui. Isso faz com que o consumo de combustível seja um pouco maior. Para mim, o que falta nesse veículo assim para que ele seja melhor é que nessa versão aqui 2015 ele ainda não contava com alguns itens de segurança, como por exemplo o controle de estabilidade e o controle de tração, que chegaram só no Fit em 2018. Então é um carro que o controle de tração e estabilidade é aquele tipo de item que você não sente falta até você precisar dele. Então, um exemplo de condição que você sente falta é andando com ele numa pista muito escorregadia, uma estrada molhada, uma curva acentuada. O controle de estabilidade vai te ajudar a manter o veículo na mão, vai te ajudar a controlar o veículo de uma maneira mais segura. E o controle de tração também vai te dar essa condição de manter o veículo com a tração adequada, de uma forma para que você não perca o controle dele em condições mais severas. É aquilo, você nunca vai sentir falta disso até você precisar, e quando você precisar, geralmente já passou e não tem mais o que fazer. A chance de você, por si só, controlar uma condição de possível acidente num veículo que não tem esses itens é mais difícil do que você tendo esse auxílio do conjunto. Então vale para você que quando você for comprar, já compra sabendo que ele não tem esses itens de série. E se tiver que comprar, se você acha que são os itens que são fundamentais para você, além dos airbags, dos outros sistemas de segurança, do sistema de freio ABS, EBD, por exemplo, aí talvez você tenha que investir um pouco mais de dinheiro e ir atrás das versões 2018, que de visual é praticamente a mesma coisa, mas ele traz alguns itens a mais, como por exemplo, central multimídia, ar-condicionado digital e, claro, os itens de segurança, controle de tração e estabilidade. No mais, para mim, na usabilidade, o que você usa aqui no uso urbano, normal, como um veículo seminovo, talvez para mim o Fit seja uma das melhores opções do mercado. E aqui falando do que você precisa saber antes de comprar um Honda Fit dessa geração aqui. Ele é um carro que, de um modo geral, ele não tem muitos problemas crônicos, ele é um carro que ele é bem resistente, é um carro que tem uma longa vida útil,
mas ele tem alguns detalhezinhos característicos que você precisa conferir. Primeiro, muitos proprietários reclamam de problemas no alternador desse carro. Então é comum que você ouça falar que ou a pessoa precisou trocar o alternador, e o problema às vezes varia do alternador que deixa de carregar a bateria adequadamente ou que ele emita ruídos por conta do rolamento interno desse alternador ou do rolamento da polia do alternador. Isso faz bastante barulho e isso acaba interferindo no conforto a bordo em si. Um outro problema também é de ruído do compressor do ar-condicionado. Ele costuma apresentar um barulho e isso acaba perdendo a eficiência do ar-condicionado do veículo. Fora essas características, e uma característica clássica de veículos da Honda de um modo geral é com relação à suspensão. A calibração da suspensão dos veículos da Honda ela tende a ser um pouco mais rígida, um pouco mais firme do que dos outros carros. E por conta das nossas ruas, que tem muito buraco, muita emenda de asfalto, a gente acaba sofrendo um pouco com essas características. Esse carro aqui sofre bastante. Então, quando for comprar, faz um test drive, vê se não faz nenhum barulhinho, quando você faz curva, quando você passa em algum declive, se você sente um barulho de coisa solta aqui na frente. Se isso acontecer, provavelmente tem buchas estouradas. Na traseira, pode acontecer de amortecedor estourado, então dá uma geralzinha na suspensão, percebe se você não ouve um barulho estranho e na hora de substituição não tem muito o que fugir. É o tipo de carro que ele não, principalmente porque aí tem de suspensão aqui, ele não é um carro que gosta ou que aceite peças de qualquer qualidade. O objetivo aqui, para ele funcionar bem, é que você use peças de ótima qualidade, de preferência peças originais nele. Se você está pensando em comprar um carro, aqui vai algumas dicas do que você pode fazer para conferir as condições do carro. E o primeiro aqui que você precisa ter, que pode te ajudar bastante, é uma lanterna. Com a lanterna você pode vir aqui no carro e conferir a diferença de tonalidade entre as peças. Então, se a olho nu você olhar e perceber que, ou exemplo aqui, esse azul está mais claro do que o azul do para-choque, ou diferença do capô, não ficou muito claro, você pode mudar a posição para você pegar uma outra referência luminosa ou utilizar uma lanterna para poder aproximar e ver essa tonalidade. Então você vai conferir aqui a cor do paralama, a cor do para-choque e a cor do capô. Se tiver alguma diferença de tonalidade ou uma diferença de característica mesmo da pintura, você vai ver que a pintura ela tem uma característica mais lisa e em outra ela pode ter uma característica mais rugosa. Se você perceber que tem diferença, tem sinal de repintura. E normalmente, se o carro teve uma repintura grande numa peça, é porque ele teve uma colisão. O outro detalhe que você pode ver aqui, mas a gente não precisa mais de lanterna nesse sentido, é com relação aos pneus. Sempre confira nos pneus aqui como está a condição do TWI, que é o Tire Wear Indication. Quando você for conferir essa medição, se o pneu tiver desgastado até o TWI, significa que já está na hora de trocar. E esse é um ponto importante de você conferir, porque assim, comprou o carro. Se ele estiver com o pneu desgastado, coloca na sua contabilidade que precisa de 4 pneus novos. De lado, uma outra coisa que você pode conferir para saber se o seu carro foi batido ou não, pode usar. Quer fazer? Faz só esse de lado como uma introdução de novo, que aí eu Tá já bom. começo daqui. E de lado, uma outra coisa que você pode conferir, assim como lá na frente do veículo, você pode conferir tonalidade também das peças. Se tiver uma diferença de característica, pode ter uma indicação de que o veículo foi repintado ou não. E você pode vir aqui, ó, e puxar um pouquinho a borracha e conferir, ó. Você vai ver aqui que a solda, a emenda de chapa original do veículo, ela tem uma característica. Tá vendo aqui, ó? É tudo bolinha, 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 bolinha. Se você chegar num ponto, você vai fazer isso com toda a peça, você vai conferir. Se em algum ponto você vê que essa emenda é diferente, tem sinal que essa peça foi trocada, então você teve uma grande colisão aqui na lateral. Isso você vai repetir tanto aqui nas portas quanto no porta-malas. Você vai conseguir ver as características, se tem algo de errado com o seu veículo ou não. Se tiver tudo certo, faz um test drive, aí é só ir para o abraço, aproveita e faça uma boa compra. Mas aí você me fala o que eu faria para comprar um carro desse, por que eu compraria ele? Primeiro, ele é um carro muito bom de dirigir, é um carro confortável, um carro muito espaçoso, é um carro que te oferece a condição de ser automático com câmbio CVT, que já é uma característica que os carros mais modernos têm adotado. Um carro que tem ar-condicionado, tem airbags, é um carro completo de uma forma geral e que me dá a possibilidade de comprar isso por um preço relativamente baixo nos dias de hoje.
E você pode encontrar esse carro variando entre 60 e 65 mil, nessa faixa de preço para a versão XL 2015, e que por ter saído de linha em 2021, geralmente quando o carro sai de linha você tem a tendência do carro perder mercado, ser um carro que vai ter mais dificuldade de vender, e no caso do Fit foi o contrário. Como ele foi um carro que ele tem tantas qualidades, tantas coisas boas reunidas num veículo só, ele foi um carro que deixou um vácuo no mercado, e ele é um carro muito procurado no mercado de usados e seminovos. Então, se você tem um Fit, é garantia de venda boa, é um carro muito bom de vender. E se você for comprar um Fit, compre, porque a substituição dele no mercado, que no caso é o City, na versão hatch, ele tem também ótimas qualidades, mas ele não é tão espaçoso quanto o Fit, não tem essa mesma modularidade, e também, claro, para mim, as características do Fit, elas combinam muito mais nesse carro, de ser uma combinação de minivan com hatch. Ele para mim é uma combinação quase perfeita. Questão de design, mas é uma questão de gosto, não dá para falar muito. Eu particularmente gosto, tem quem ache feio, mas aí é questão de gosto. Mas e você, o que você faria? Você compraria um Fit XL 2015 na casa dos 65 mil reais? E se você não compra, que carro você compraria? Deixa aí nos comentários.